Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós já estamos na nossa lição de número 8 e nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. Temos por texto básico bíblico Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm estado aqui no meu canal todas as semanas, que Deus continue te abençoando também no Ministério da Palavra e nos dando graça e sabedoria para nós continuarmos. E para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, é um prazer ter você aqui no meu canal. E você que não me conhece, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos os irmãos, o carinho, e lá no final da minha aula, eu mando um abraço para todos os irmãos que disseram a que igreja pertence e de que cidade eles são. E lá no finalzinho, então, eu mando um abraço para todos os irmãos. E só a eternidade para pagar o carinho dos irmãos que tem comigo, com o meu canal, né, as mensagens de oração, de sucesso, né, para o meu canal. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E também os irmãos que têm me ajudado para me melhorar o meu canal. E eu espero que vocês tenham gostado do meu cenário novo agora, né? Eu aprendi muitas coisas e estou colocando em prática aqui no meu canal. E eu devo a todos os irmãos, né, que fazem críticas, sejam elas construtivas ou não, mas têm cooperado para o crescimento do meu canal. E se você ainda não curtiu nenhuma das minhas aulas, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo e chegue ao conhecimento de outras pessoas. E hoje, na mordomia do tempo, nós vamos aprender a administrar o nosso tempo. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, parece que os dias foram abreviados. Não sobra tempo para fazer absolutamente quase nada. E muitas das tarefas que nós queremos fazer durante o dia, nós não conseguimos por causa da falta de tempo. Mesmo que o dia continue sendo 24 horas. E eu confesso para os irmãos que eu aprendi bastante, né? Quem nunca suspirou e disse: se eu pudesse voltar no tempo, ou voltar o tempo para consertar coisas erradas que eu fiz lá no passado, ou coisas que eu deixei de fazer. Mas uma coisa nós temos certeza: o tempo, ele não volta. Então nós temos que fazer o nosso presente coisas boas para que o nosso futuro, nosso passado seja bom e o nosso futuro também seja bom. Muitas pessoas, infelizmente, elas vivem de passado ou elas vivem no passado e esquecem, né, de viver presente. Por que o dia de hoje chama presente? Porque é um presente que Deus tem nos dado, a oportunidade de estarmos vivos, né, de estarmos vivos e podermos fazer o melhor hoje. Então aproveitemos o dia de hoje, porque ele é um presente em nossas vidas. E não deixemos de viver este presente e comecemos a viver apenas o futuro, que nós não temos poder sobre ele. Nós devemos aproveitar o tempo e fazer diferente do que nós fizemos no passado. Nós remimos o tempo quando nós conhecemos a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós aproveitamos todas as oportunidades que nos são dadas, né? São colocadas em nossas mãos ou são colocadas no nosso dia a dia. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós não desperdiçamos o tempo precioso que nós temos, né? Nós desperdiçamos dinheiro, talento, tempo, energia nas coisas que não são a vontade de Deus. As oportunidades perdidas, elas não são recuperadas. Elas se vão para sempre, né? O tempo perdido nós não recuperamos, eles se vão para sempre. Efésios capítulo 5, versículo 16 e o 17, que é uma tradução da NVI. Nós não podemos ser como os insensatos e não aproveitarmos as oportunidades de vivermos
para Deus. Nessas são as ricas oportunidades que nós temos de viver para Deus. Nós não podemos ter dúvida nenhuma a respeito de que Deus, Ele é o Senhor do tempo e não somos nós que controlamos o tempo, que é Deus que nos dá o tempo e que nós somos apenas administradores do tempo e que nós devemos nos organizar e ter tempo para fazer todas as nossas tarefas. Nós precisamos ter tempo para a nossa família, nós precisamos ter tempo para o lazer. Eu preciso ter um tempo para mim mesma e eu preciso ter um tempo para Deus e eu preciso ter um tempo para a igreja local. A certeza que nós temos é que Deus, Ele é atemporal, isto é, Deus, Ele vive fora deste tempo que nós vivemos, que é cronometrado e que é dividido em passado, presente e futuro. Deus não vive neste tempo. Deus criou o tempo para nós, para nosso proveito, para nós nos organizarmos e nós precisamos administrar bem este tempo que Deus tem nos dado. Presente, futuro e passado, eles estão diante de Deus como se fosse um momento só. Nós que separamos estes tempos. Para mim existe passado, para mim existe presente, para mim existe futuro. Mas para Deus não. Todas as coisas estão ali, nuas e patentes, diante dos olhos dele. Como se essas coisas estivessem acontecendo todas ao mesmo tempo. Em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele escreve que no princípio. E quando nós lemos Gênesis também, capítulo 1, nós encontramos lá, no princípio. É a primeira palavra que nós encontramos no livro de Gênesis. E João também, ele escreve a respeito disso, Ele vai dizer que no princípio, quando ele está falando a respeito de Jesus. Aí quem pode afirmar quantos anos haviam antes de que fosse escrito na Bíblia no princípio? Quem pode contar esse tempo antes de Deus fazer todas as coisas? Antes de Deus criar todas as coisas? Que tempo é esse, quando está escrito no princípio? Nós sabemos que está falando da eternidade de Deus. Ele é autoexistente e ele existe antes que todas as coisas fossem criadas. Então o escritor diz no princípio, mas nós não sabemos cronometrar este tempo no princípio. Que tempo é este de eternidade? Nós sabemos que ele habita de eternidade a eternidade. Este tempo no princípio, ele é chamado de eternidade, onde Deus criou os céus e a terra. Então, neste princípio, Deus intervém na história, cria todas as coisas e dá origem ao tempo. Deus cria o dia de 24 horas, ele cria a semana, os meses e o ano, para que o homem se posicionasse dentro deste tempo. Antes da queda do homem, quando nós falamos na queda, nós estamos falando quando o pecado entrou no mundo. No plano original de Deus, o homem foi criado para viver eternamente. Este era o plano original de Deus. Mas após a queda, quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, o ser humano perdeu o direito à imortalidade. Tanto que eles foram expulsos do jardim do Éden para que eles não fossem à árvore da vida e comessem do seu fruto, e foi colocado ali guardiões para proteger o caminho que conduzia à árvore da vida. Então ali o homem perdeu o direito à imortalidade. Porém, Deus já tinha colocado em nossos corações o anseio pela eternidade. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Por isso que as coisas temporais, elas não podem nos satisfazer de forma integral e permanente, porque nós fomos criados para a eternidade.
um tempo que nós não podemos contar. E o Espírito que habita dentro de nós, ele é imortal e ele é eterno também. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre os conceitos importantes do tempo. O ponto 1, a palavra tempo. O que significa esta palavra tempo nos dicionários e também para a teologia? Tempo é uma componente do sistema de medições. Ele é usado para sequenciar eventos, para comparar as durações dos eventos, dos fatos, seus intervalos e para quantificar o movimento dos objetos. É o que determina, o tempo é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. É assim que nós nos posicionamos no tempo. Também essa palavra tempo, ela pode significar tempo verbal no português, ela pode significar prazo, pode significar tempo musical, ela tem significado diferente dependendo do contexto apresentado com essa palavra. Por exemplo, abre aspas, quando nós dizemos ter tempo, hoje eu não tenho tempo, eu estou dizendo, hoje eu não estou disponível. Quando eu digo, eu estou perdendo tempo, isso quer dizer que nós estamos usando o nosso tempo em coisas inúteis. A fofoca, por exemplo, é uma perda de tempo. E outra expressão perigosa é quando nós falamos, abre aspas, eu estou matando o tempo. Essa expressão é quando nós não estamos fazendo nada naquele momento. E nós estamos, então, destruindo o tempo precioso que Deus nos deu. Não estamos aproveitando o tempo. Não administramos o tempo naquilo que é útil. Então, nós pecamos contra Deus. Eu peco contra mim e também estou pecando contra o meu próximo. O ponto 2. Nós vamos falar o que significa o tempo na Bíblia, na palavra de Deus. De acordo com os conceitos bíblicos, o tempo relaciona-se com aspectos temporais e eternos da vida humana, que neste mundo é temporária. A nossa vida aqui, ela é temporária. Em toda a palavra de Deus nós encontramos que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos e que há um tempo determinado para que nós morramos, né? É limitada ao tempo. A nossa vida, ela é limitada ao tempo que Deus nos deu logo ao nascermos. Já foi predeterminado a limitação da vida do homem aqui na face da terra. Deus faz o homem voltar ao pó. Nós não sabemos quando será, mas todos voltarão ao pó de onde vieram. A Bíblia diz que nós somos breves como o sono, nascemos, recebemos o tempo para administrarmos e não sabemos a duração dele. E aí nós morremos então, diz a palavra de Deus, dos 70 aos 80 anos, esse é o nosso período de vida? Sim, mas nós não sabemos ao certo, pois os que passam disso, né, nós encontramos pessoas com 105 anos, com 110 anos, mas os que passam disso é enfado e canseira, está no Salmo de número 90, versículo 3 ao 6 e também versículo 8 e o versículo 10. O que precisamos diferenciar é que temos um tempo para a vida física e um tempo depois da morte, chamado de eternidade com Deus e eternidade sem Deus. A nossa vida física, ela tem um tempo determinado por Deus. Depois da nossa partida, nós teremos um tempo chamado eternidade. E nós decidimos aqui, nesse tempo que nós recebemos, se nós queremos passar uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. O ponto 2. O tempo na Bíblia e na teologia. Todos
tem uma definição para o tempo e é um tema de debate na religião, na filosofia e na ciência. Todos discutem este tema chamado tempo, Deus que criou o tempo e ciclos para suas obras criadas. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Muito antes do relógio mecânico ser inventado, no século XIV, mas antes disso já existiam outros relógios, que era o relógio da água, o relógio do sol, o relógio da areia, que eles contavam o tempo. Nossos antepassados, eles já conheciam os tempos pela fase da lua, pelas estações do ano, pela posição do sol, a sombra, mas a necessidade de medir o tempo sempre foi grande em todas as culturas. E Deus, de um só, criou todos os povos e determinou lugares em que eles haveriam de habitar, a sua ascensão, a queda das nações. Esse está em Atos capítulo 17, versículo 26. Tudo isto para que nós o buscássemos. O tempo, ele nos faz compreender a nossa origem. E sem o tempo, não saberíamos o conceito de eternidade. Ponto 2.1. No princípio, a eternidade. No hebraico, princípio é, entre aspas, Bereshit, que são duas palavras, Ber, que é uma palavra, e Reshit, que na verdade significa princípio. Então, Ber é uma preposição e Reshit, que é a palavra princípio. Então, Bereshit é no princípio. No princípio de quando? No princípio de tudo. Ali, a criação é manifestado o tempo de Deus, ou o seu Kairos. Ponto 2.2. Ion. Ion é uma palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano, é o dia que Deus nos concede viver. E a mordomia do tempo, ela insere-se aqui neste tempo de Ion, que é o dia de 24 horas, que é o dia natural. Não sei se você se lembra quando nós estudamos sobre o dia, o Yom Kippur, que significa dia do perdão. Os gregos antigos, eles tinham duas palavras para tempo: Cronos e Kairos. Cronos, ele se refere ao tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido e contado. E Kairos significa o momento certo, o momento oportuno, um momento indeterminado no tempo que algo especial acontece. A teologia descreve como a forma qualitativa do tempo, chamado de o tempo de Deus, enquanto Cronos é de natureza quantitativa e é chamada de o tempo dos homens. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre Cronos, de onde origina-se a palavra cronologia, cronômetro, o tempo medido. Então, nós vamos falar sobre Cronos, que é o tempo do homem. Moisés, em sua oração descrita no Salmo 90, no versículo 12, ele pede a Deus que nos ensine a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós devemos ter consciência que nossa estadia aqui, ela é efêmera, ela é limitada, ela é passageira. Nós devemos pensar na nossa mortalidade e viver sabiamente, administrando bem nosso tempo.
e sabedores que prestaremos contas a Deus de tudo, inclusive o que fizemos com o tempo que nos foi dado. Nós vamos prestar conta do nosso tempo. O que nós fizemos com o dia de 24 horas que Deus tem nos dado? O que fizemos com a vida que Deus nos deu aqui na terra? E nisso não há ricos, sábios ou tolos, todos nós morreremos. Está no Salmo de número 49. Cada minuto nosso é precioso e nós temos a certeza da brevidade da nossa vida temporal. Nós devemos aproveitar o nosso tempo com sabedoria e é isso que nos faz viver bem. No 2.4, nós vamos falar sobre Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo que não se conta. É o tempo de Deus que é definido por Ele mesmo. Somente Deus sabe quando e como intervir na história, seja nossa ou na história da humanidade. Deus, Ele não mede o tempo como nós medimos. Como Ele é contado para nós, esse tempo não é contado para Deus. Ele é o dono do tempo. E Pedro e Moisés escrevem a esse respeito no Salmo de número 90, versículo 4 e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eles escrevem que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. E 1000 anos para nós é como um dia para Deus. É como a noite que passou para nós podem ser 1000 anos para Deus. Porque Deus, Ele é eterno. Deus, Ele não está sujeito a este tempo que nós somos sujeitos. Nós já falamos no início da aula que Ele é atemporal. E Ele é o Criador do tempo. Foi Deus que criou o tempo e deu o tempo para nós. Então, Ele é Senhor do tempo, pois foi Ele mesmo que criou o tempo. O tempo, ele é relativo para Deus. Deus, Ele espera com paciência, enquanto nós nos contorcemos na aflição e na impaciência do tempo. Nós achamos que está demorando demais. E muitos, por considerarem o Kairos de Deus, se traspassaram a si mesmos, né? Quantas pessoas tomam atitudes precipitadas porque não esperam o Kairos de Deus, não esperam o tempo certo de Deus, o tempo oportuno de Deus para fazer alguma coisa em nossas vidas. Nós precisamos estar prontos quando Deus intervir no nosso tempo. Estar disponíveis para que o Espírito Santo nos prepare e Deus, no seu Kairos, intervenha na nossa história. Mas eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu preciso estar disponível para quando Deus intervir na minha história. Paulo, ele falou sobre o Kairos de Deus. Ele falou sobre o tempo certo para a vinda de Jesus Cristo. Jesus também falou sobre o Kairos de Deus para os discípulos, quando eles perguntaram quando estas coisas aconteceriam ou quando elas se dariam. Jesus falou com ele, olha, vocês não precisam se preocupar com as estações, né, e com o tempo de Deus. Isso é Deus quem sabe o tempo certo de intervir na história. José e Maria, eles estavam prontos para Deus no tempo determinado. E quando nós não estamos prontos, nós ficamos impacientes com o Kairos de Deus e tomamos decisões erradas e não esperamos as promessas de Deus. Como foi no caso de Sara e de Abraão. Eles não esperaram o tempo certo de Deus. E o tempo de Deus, ele pode ser em qualquer momento do nosso tempo. E eles trouxeram sobre eles, né, sobre si, grandes lutas. Não podemos nos sentir pressionados pelo nosso tempo,
Nós não podemos ser escravos dele, senão nós viveremos como Sara. O tempo foi passando e ela, vendo que a promessa não se cumpria, acreditando que Deus já não estava mais no controle do tempo dela e do Kairós de Deus, e ela então entrega a sua serva Agar para se deitar com Abraão e que lhe desse um filho que não fosse do seu próprio ventre. Sara pensou: já estou velha demais e não estou vendo nada acontecer e nada se movendo ao meu favor. É o que acontece conosco também. Nós queremos adiantar o tempo de Deus em nossas vidas, e Deus só intervém na nossa história quando é chegado o momento certo, o tempo certo dele para intervir na nossa história. Aí Deus diz: vou intervir na sua história. E Sara fez a mesma coisa. Ela interviu na história de Deus, no tempo de Deus, e colheu frutos amargos, sobre esta intervenção. Nós devemos administrar bem nosso cronos e esperar o Kairós de Deus. O segundo tópico: a mordomia do tempo. Eu disse já no princípio desta aula que o tempo que nós perdemos, ele não pode ser recuperado. E então nós devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Nós precisamos remir o tempo. Está em Efésios capítulo 5, versículo 16 e o 17. O que quer dizer remir o tempo? Nós devemos ter o poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que realmente são importantes. Remir o tempo é aproveitar as oportunidades e sermos úteis para Deus no tempo que foi dispensado a cada um de nós. Uma das provas da sabedoria em nossas vidas e na vida de uma pessoa é quando ela aproveita ao máximo o seu tempo. Chega para nós, semanalmente pelo Facebook, não sei se você já recebeu este relatório, e o Facebook manda para cada um de nós o tempo gasto semanalmente ou diariamente nas redes sociais. Eles mandam um relatório de quanto tempo nós gastamos nas redes sociais, seja semanalmente ou diariamente. E às vezes nós assustamos, porque não são poucas as horas que nós ficamos presos às redes sociais. O Brasil, ele está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas conectados, segundo 2018 Global Digital. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio gasto em redes sociais, ele supera 3 horas navegando em redes sociais. O Brasil está acima da média mundial. Ponto 2. Contar o tempo. Eu já comentei o Salmo de número 90, de Moisés, e nós nos preocupamos demais com o amanhã. E o amanhã, nós nem sabemos se estaremos lá no minuto seguinte, nós nem sabemos se estaremos lá. Nós devemos viver o hoje da melhor forma possível, da melhor maneira possível, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. O dia de amanhã, diz a palavra de Deus, ele cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos e ficou para nós aqui. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós não devemos ser como os pagãos numa busca frenética pela segurança financeira. Isso não significa que nós não devemos fazer planos, sonhar, fazer uma economia. Isso não é pecado, mas a busca desenfreada pela estabilidade financeira é que nós não devemos ter. Jesus está dizendo que cada dia tem suas dificuldades e coisas ruins irão acontecer, e essas coisas elas já nos mantêm ocupados
demais. Quantas pessoas nós ouvimos dizer que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar, não tem tempo de fazer uma visita. Nós precisamos entender o que é prioridades nas nossas vidas. Aí nós fazemos o tempo acontecer, né? É administrar bem o nosso tempo. O ponto 3, a prestação de contas. Nós não podemos estar enganados. Todos nós prestaremos conta a Deus de tudo que nós fazemos aqui com este tempo determinado que Ele nos deu. Nós vamos prestar conta dos nossos bens materiais e dos nossos bens espirituais. Nós vamos prestar conta do nosso corpo, das nossas faculdades físicas e emocionais. Nós seremos cobrados do que fizemos com o nosso tempo. O que dizer dos domingos do Senhor, que não dedicamos a Ele para honrá-lo? Muitas pessoas têm a desculpa de dizer que trabalha a semana toda e que domingo não pode ir à casa do Senhor pela manhã, ou fazer uma visita, ou fazer um evangelismo. Não tem tempo. Foram entregues para nós 6 dias. 6 dias são nossos, mas um dia é do Senhor. E esse um dia é o nosso domingo. E nós devemos consagrar este dia para o Senhor. Nós consagramos para estarmos nas escolas bíblicas pela manhã, dominicais. Nós consagramos esse dia para nós estarmos no culto, para nós fazermos evangelização, para nós visitarmos. Nós temos 6 dias na semana para nós, mas o domingo é do Senhor. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre como aproveitarmos bem o tempo. Nós temos 24 horas. Destas 24 horas, 8 horas é dedicadas ao sono. E o restante nós temos que administrar bem. Nós ouvimos as pessoas dizerem: para onde foi o tempo? O que eu fiz com o meu tempo? Que eu não fiz nada de útil. Nós falamos assim quando nós não conseguimos fazer as coisas no tempo disponível que nós temos. Às vezes alguém diz: não visito porque não tenho tempo. Mentira, nós que fazemos o nosso tempo. É porque aquela visita, ela não é prioridade em nossas vidas. Na minha vida, não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Mentira, porque ler a palavra de Deus não é prioridade na minha vida. Ou ouvimos outras pessoas dizerem: gente, como o tempo voa. Nós falamos isso quando nós não conseguimos executar as tarefas no tempo disponível que nós temos. São 24 horas e temos de administrá-las bem. Ou algumas pessoas dizem: o tempo cuidará disso ou daquilo, ou nada melhor do que o tempo. Engano. O tempo, ele não cuida das coisas para nós. O tempo não trará solução para nossos problemas se nós não darmos devida atenção a este problema e se nós mesmos não cuidarmos destas coisas. Não nos falta tempo, nos falta organização e critérios de prioridades em nossas vidas. Nós precisamos planejar o nosso tempo e não sermos escravos do tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Nós devemos usar o nosso tempo para Deus. Ouvimos muitos dizerem: não tenho tempo para Deus. Quando eu digo não tenho tempo para Deus, é quando eu deixo de tirar um tempo para a oração. Os grandes homens de Deus, eles se destacaram na vida devocional, porque sempre deram valor à oração. Daniel,
ele orava 3 vezes ao dia. Davi, ele também orava 3 vezes ao dia. Os discípulos, oravam muito, e Jesus nos deixou o exemplo da oração. Jesus dedicou seu ministério à oração. Por diversas vezes, lendo o Novo Testamento, nós encontramos Jesus subindo à oração. O Salmo de número 55, versículo 16 e o 17, Daniel, capítulo 6, versículo 10 e 11, Mateus, capítulo 26, do 41 ao 44, e Atos, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1.2. Na leitura da palavra de Deus. E aí eu quero te perguntar, quantas vezes você já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? E isso sem pular as genealogias. Quantas vezes, você já leu a Bíblia toda? Você tem prazer de ler as Escrituras ou você acha enfadonho ler a palavra de Deus? Se nós amamos a Deus, nós devemos ter o prazer em ler o livro dos livros e estudar a sua palavra. Um obreiro, ele não pode passar um dia sequer que não medite nas Escrituras, pois como alimentará o rebanho? Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não teremos uma palavra de apoio, de conforto, de consolo para darmos a alguém. Como que este obreiro que não lê Bíblia, ele terá preparo na doutrina bíblica? Como ele exortará a igreja de Cristo? Se eu não leio a Bíblia, como estarei solidificado em Cristo e nas doutrinas bíblicas? Um professor de escola bíblica que não lê Bíblia, que não estuda a sua lição, ele pode ministrar no domingo? Se você não se preparou, não lecione. Nós devemos amar a palavra de Deus, escondê-la em nossos corações, escrevê-la nas tábuas do nosso coração. Ela tem de ser a nossa bússola. Está em Salmo de número 119, versículo 11 e o versículo 97. Nós devemos meditar nela dia e noite. O ponto 2. Use o tempo para você mesmo. Eu preciso aplicar o tempo para mim também. Eu preciso ter um tempo para mim mesma, um tempo para cuidar de mim, cuidar de nós, como exortou Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. A palavra de Deus, ela nos mostra que devemos cuidar do nosso emocional, buscar equilíbrio em nossas vidas, cuidar do nosso corpo, ter um tempo para cuidar do cabelo, cuidar da pele, sair de vez em quando, tomar um sorvete, fazer um piquenique, nem se for em frente à sua casa ou um parque próximo da sua casa. Nós precisamos ter um tempo para rir, conversar com as pessoas. Isso nos faz bem. Quantas pessoas não têm tempo para si mesmo? Só pensa em trabalho, ou então só igreja. Nós precisamos ter um tempo para nós. Paulo estava dizendo a Timóteo aqui, no ponto de vista espiritual, da obra de Deus, e dizendo para ele, olha, para onde você caminha, tenha cuidado, tenha equilíbrio. Então, se você ainda não tirou, tire um tempo para você mesma, O ponto 3, use o tempo também para a sua família. Quantas pessoas não têm tempo para a sua família? Já ouvimos muitas pessoas dizerem, não tenho tempo para minha família, estou ocupado demais trabalhando para lhes dar um futuro melhor. E aí nossos filhos crescem e nós não tivemos tempo, ficam distantes de nós, porque nós não tivemos tempo para a nossa família. Ou outras pessoas estão ocupadas demais com a obra de Deus, dando atenção demais para as pessoas de fora e esquecendo-se de sua família. Líderes, grandes líderes ou líderes têm tempo para viagens, seminários, conferências, convenções, e não tiram uma semana no ano para estar com sua família.
Nós não podemos deixar nossa família de lado, né? Muitos casamentos são desfeitos por causa desse distanciamento, né? O marido não se preocupa com a esposa, ou vice-versa, né? Não se preocupa com os filhos. Hoje as famílias, não todas, não fazem mais cultos domésticos, não tem tempo, né? E a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer isso na nossa família. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, e no capítulo 11, no versículo 19. Hoje as pessoas já perderam almoço juntos, né? Almoçar juntos, cada um em seu canto, conectado em suas redes sociais. Nós devemos cuidar de nossa família, também administrar o nosso tempo e ter um tempo para a nossa família, senão nós seremos pior do que os infiéis. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Amém? Espero ter te ajudado com esse comentário, mas eu quero deixar aqui uma dinâmica para a sua aula, se você quiser fazer a respeito desta aula. Eu gostei muito dessa dinâmica, ela está na nossa lição de 2003, e aí eu trouxe aqui para os irmãos, se você quiser fazer lá na sua sala de aula. Você vai pegar 2 potes, né? Não precisa ser pote muito grande, mas você leva um pote vazio e um pote cheio de arroz, e você vai levar um punhado de balas também para a sua sala de aula. Então, como que é essa dinâmica? Você vai pegar o arroz que está nesse outro pote. Esse pote vazio, ele representa o nosso tempo, e esse pote cheio de arroz, ele representa as nossas tarefas diárias. Então você vai pegar esse arroz e vai colocar porção, né, por porção, ele representa todos os seus afazeres, e o pote vazio representa o nosso tempo, e você coloca todo o arroz. E depois que você colocar todo o arroz, você vai tentar colocar as balas lá dentro. E o que representam estas balas? As balas representam os nossos bens espirituais. E aí, depois de você colocar todos os seus afazeres diários ali dentro daquele pote, você vai tentar colocar suas balas que representam seus bens espirituais. Você vai perceber que não caberão as balas depois de colocado todo o arroz. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir o processo. Você vai colocar as balas, que são seus bens espirituais, dentro desse pote vazio que representa o seu tempo, né? O nosso tempo que nós temos. E depois você vai colocar o arroz, que são suas tarefas diárias. E aí, seguindo esta ordem, você vai ver que o seu tempo, ele dará certo se nós primeiro aplicarmos o nosso tempo na obra de Deus. Aí vai sobrar tempo para nós fazermos as nossas atividades diárias, né? É o tempo gasto em nossas atividades diárias, e depois colocar, se você colocar as balas depois, não sobrará tempo para leitura da palavra, oração, a família e cuidar do reino de Deus e da assistência na igreja local. Espero que você tenha uma ótima aula. Se você ainda não curtiu minhas aulas, curta as minhas aulas. Se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais, e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. E agora eu quero mandar um abraço para os irmãos que falaram de qual igreja é e de que lugar ele vive, e vai aqui um abraço para os nossos irmãos. Presbítero Luiz Carlos, em Americana, São Paulo. Nossa irmã Maria Brito Serrambi, de Ipojuca. O Wellington Freire, em Porto Velho, Rondônia, da Assembleia de Deus. O nosso irmão Ari, na Assembleia de Deus, Belém, em Vilhena, Rondônia também. Nossa irmã Fátima Lucena, de Jaíba, mas ela mora em Ananindeua, na Bahia. O nosso pastor Célio Roberto, também, de Nova Lima, Minas Gerais, um abraço. O presbítero Rubens Galvão, também, da Assembleia de Deus, Baixada Santista, no Guarujá, São Paulo. Para minha sobrinha, Lara Camila, aqui de Curvelo, um abraço, Deus te abençoe. Também Luísa Cunha, em Bragança, no Pará. Degerson Oliveira, da Assembleia de Deus, Campo Lagoa Verde, Imperatriz, no Maranhão, vai um abraço. Nossa irmã Esther Silva e os irmãos em Recife, né, da Assembleia de Deus, um abraço para todos os irmãos aí. Nossa irmã Gildete Rodrigues, da Assembleia de Deus, em Teresina, Piauí. Lúcia Conceição,
da Assembleia de Deus em Olinda, Pernambuco. Maria Lúcia, na Assembleia de Deus em J. Monteiro, no Espírito Santo. Esmeralda, em Moju, no Pará. Vilma Maria, em Chã de Alegria, em Pernambuco, um abraço. Saloma Mendes, em Senador Porfírio, no Pará, região do Xingu, um abraço aí para os irmãos. Aline de Viçosa, de Alagoas. Maria Tereza, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Leonardo Silva, da Assembleia de Deus Ministério de São Bernardo do Campo, em Uberaba, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais. Maria de Souza, em Ipatinga, Minas Gerais. Cátia Arruda, toda a Igreja da Assembleia de Deus em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Rosângela de Maceió, Alagoas. Márcia Reis, da Assembleia de Deus em Ipiranga, em Pardinho, São Paulo. Neto, em Mauá, São Paulo. Roseane, da Assembleia de Deus em Campestre, Maceió. O presbítero Cícero, da Assembleia de Deus de Picuí, está sempre aqui, é uma alegria, né, ter o irmão aqui. Também nossa irmã Vera Lúcia, da Assembleia de Deus em Benedito Bentes, em Maceió. Maria Auxiliadora, na Assembleia de Deus Belém, Recife, Pernambuco. Nossa irmã Lourdes Teutônio, da Assembleia de Deus Goiânia, em Pernambuco. Lindalva, da Assembleia de Deus Belém, em Lorena, São Paulo. Luziana Borges, em Lagoaçu, no Maranhão. Luzia Pinheiro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Nosso irmão José Monteiro está sempre aqui, obrigada pelo carinho, em Imperatriz, Maranhão. E o nosso irmão Miguel Lourenço, que também está sempre aqui, na Assembleia de Deus Belém, em São Paulo. Fica aqui um abraço para todos os irmãos, só eternidade para pagar esse carinho que os irmãos têm comigo, porque Deus, Ele é maravilhoso sempre. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.